Agora, eu estava vendo outro dia, não sei, tem um especialista americano dizendo que a guerra do futuro não vai ser China e Estados Unidos, mas China e Índia. Como é que você vê essa. Balela. Hã? Balela? Balela, Nassim. Balela. Isso é um discurso norte-americano, sobretudo agora, enfim, bipartidário, mas também muito dos democratas, porque esse discurso vem para tentar substituir a China. Eles querem tirar o foco da China para colocar, olha, a Índia é a próxima grande potência, a Índia agora passou a China em termos de população, passou a China, já é a maior população global, o maior mercado global, não há termos de comparação entre China e Índia. E a China, né, por ter um partido único, ela tem uma direção. Quer dizer, ninguém está defendendo um partido único aqui. Estou analisando as coisas friamente, né, do ponto de vista da política internacional. Mas a China tem uma organização que a Índia não tem. A Índia goza de, quer dizer, uma pobreza extraordinária. Né, que a Índia, a China, diferente da Índia, Nassi, ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Vou repetir, 800 milhões de pessoas da pobreza dos anos 70 para cá. Eu lembro que a Índia, na pandemia aqui, não conseguia nem contar os mortos que eram jogados nos rios aí por falta de estrutura. Exatamente. As estruturas básicas na Índia, elas estão muito longe de ser alcançadas. Então, uma estratégia que vem desse eixo de comunicação atlanticista é tentar colocar a rivalidade entre China e Índia cada vez maior que existe. São populações fronteiriças, né, estados fronteiriços, já fizeram 3 guerras entre si, mas que também tem uma rivalidade militar, mas que também tem interesses em comuns. Os dois fazem parte da Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma espécie de OTAN da Eurásia, que é muito pouco falado aqui, e também fazem parte dos BRICS, e também das parcerias econômicas eurasiáticas. Então, eles têm muitas parcerias em comuns. E esse discurso, Nassif, vai ficar, foi excelente tocar nisso, ele vai ficar cada vez mais em voga nos próximos anos e até o final da década, de tentar colocar a Índia nesse lugar. Mas o inimigo, claro, bilateral, seja dos democratas, seja dos republicanos, que pega toda a imprensa norte-americana, que pega os think tanks, né? Nós estamos fazendo um estudo dos think tanks norte-americanos. É, indubitavelmente, a China. Mesmo a Rússia tem divisões, mas a China não, é um alvo marcado. Pedro, a gente quando lê aqueles bons colunistas de economia, economistas Nobel e tudo aí, que tem uma posição progressista em relação a políticas públicas, a hora que entra a China no meio, fica todo mundo na mesma linha. É o inimigo, fica um negócio medieval, assim, né? Aliás, essa questão da vocação americana para e do inimigo externo é muito forte, né? Mas é uma coisa que faz parte da história americana, né? Perfeito, Nassif. Veja bem, você toca muito bem, quer dizer, eles ficaram, digamos assim, 10 anos num limbo, sem uma espécie de inimigo comum, que foi de 91 a 2001. Né? A história americana, essa história da cidade acima da colina, essa história do destino manifesto, eles acreditam nisso, isso é importante entender, né, Nassif? Porque realmente a política deles, a política interna e internacional, ela é formada sobre, nessa égide, nesse DNA, de que eles são a nova Israel, a nova Jerusalém, a nova nação escolhida. E daí parte a ideia de levar a democracia, direitos humanos, de levar mercados livres para o mundo todo. Né? Então você pega o Blinken hoje, ele estava discutindo com Xi Jinping a ideia de direitos humanos. Direitos humanos que eles colocam. Né? Porque quando tem que falar de racismo lá, quando tem que falar de Guantánamo, dos problemas dos direitos humanos deles, eles ignoram, ou dos seus aliados, né? Como a Arábia Saudita, como o Catar, seus aliados, sobretudo com relação à questão do petróleo. Mas de 91 a 2001, eles ficaram tateando esse inimigo. Então, quando veio o 11 de setembro de 2001, veio um novo inimigo que é o terrorismo. Mas o terrorismo era um inimigo frágil, não colava. E eles demoraram a achar esse novo inimigo. Tentaram colocar, enfim, a Rússia novamente, essa coisa toda. Mas agora eles têm um inimigo real, Nassif, no sentido de um desafio hegemônico. Por isso que a ideia da sinofobia dentro dos Estados Unidos e dentro dos seus aliados, cada vez mais, e dos estados, digamos, que eles têm uma hegemonia muito forte e que pega os meios de comunicação, a política interna, ela vai se tornando cada vez mais introgenada nesses países. O problema é que a China já é a maior parceira comercial da maioria dos países do mundo. Então, só para resumir esse embate aqui, só para dar um exemplo, o que nós estamos falando?
A China hoje, nós temos aí cerca de 200 países no mundo. Na ONU são 195. Você tem mais de 100 países no mundo, cerca de 145, cujo principal parceiro comercial é a China. Mas os Estados Unidos têm acordos militares, eles têm mais de 800 bases militares, com acordos militares em mais de 100 países do mundo. Então, alguns deles são conflitantes. Então, essa coisa das bases militares expressam a influência dos Estados Unidos no mundo. Então, nós temos uma influência militar, política e ideológica ainda norte-americana, e nós temos uma influência econômica e cada vez maior chinesa. Então, é um mundo que já foi e é um mundo que ainda não é, que está em confronto agora, Marcelo. Que coisa.